Capítulo 435, Artea 5. A carta começava. O que eu estou escrevendo aqui não passam de desculpas e não podem servir de conforto para o leitor dessa carta. Eu sei que não posso pagar pelo que fiz, mas ainda assim queria escrever essas palavras. Sinto muito, Yeon-woo. Tudo começou com o que Bailuk disse. Bailuk. Yeon-woo não esperava ouvir esse nome. O relógio de bolso começou a tremer incontrolavelmente. Yeon-woo colocou sua mão no relógio para confortá-lo. Junto com Vieira Dune, Bailuk foi quem mais se beneficiou com a queda de Artea e a morte de Yeon-woo. Ele foi o responsável por envenenar Yeon-woo em segredo com o veneno que causou sua morte, olho de lótus vermelha. A dor do veneno era cruel. Bailuk teve um enorme cuidado para envenenar Yeon-woo de um modo que não fosse detectado. Quando Yeon-woo percebeu que algo estava errado, o veneno já tinha invadido sua medula e era tarde demais. Foi mais ou menos nessa época que a condição de Yeon-woo piorou, deixando-o irregular e temperamental. Bailuk era essencialmente o culpado que causou a separação de Artea. Mas o problema é que ninguém sabe onde ele está agora. Bailuk se escondeu na mesma época que Yeon-woo morreu. Era impossível encontrá-lo agora. Bailuk me perguntou de repente, você quer se encontrar com a sua família? Foi na manhã em que estávamos nos preparando para a guerra contra a aliança de clãs. Não era uma manhã diferente das outras, mas eu nunca me esqueci desse momento. O que ele disse provocou desespero em mim, alguém que nunca soube da própria identidade. Mas quando perguntei o que ele queria dizer, ele simplesmente deu um sorriso estranho, como sempre fazia, e disse: eu encontrei as ruínas da espécie dos gigantes. Essas palavras foram o suficiente para me deixar louco. Valdebish sempre esteve em conflito com sua identidade, já que ele não era nem humano e nem gigante. Ser um mestiço na torre não era nada de especial, já que havia vários jogadores de diferentes planetas e dimensões aqui. No entanto, Valdebish era diferente. Ele não era tão esperto quanto os humanos e não possuía o espírito de luta incrível dos gigantes. Valdebish não era um mortal e nenhum imortal, ele possuía uma posição incerta. Por ser o descendente de uma espécie extinta, ele chamava bastante atenção, mas isso sempre foi uma fonte de trauma. Valdebish também não sabia nada sobre seu nascimento. Ele tinha algumas memórias vagas de sua infância, de uma casa com um enorme jardim, de irmãos e amigos que brincavam com ele, de pais que sorriam e diziam que o amavam. Mas essas memórias eram nebulosas e os rostos dos seus pais pareciam estar sendo obscurecidos por uma sombra. A memória mais clara que ele possuía era de quando tinha 5 anos de idade. Ele se lembrava de seu avô, que se chamava de mordomo da família, o forçando a aprender as técnicas básicas dos gigantes. Seu avô era diferente de seus pais carinhosos e sempre dava broncas cruéis em Valdebish, chamando-o de perdedor e idiota. Ele dizia que Valdebish não era bom o suficiente e que era uma vergonha para a espécie dos gigantes. Por causa disso, Valdebish se tornou uma criança tímida que realmente acreditava que era um ser inútil. Esse trauma persistiu mesmo depois de ele ter ganhado o apelido de Yapsha da Espada e ter causado um tumulto na torre. Também foi um motivo para ele ter se tornado obcecado com a ideia de família. Quem era ele? Por que ele teve que deixar a família que o amava tanto? Será que eles o abandonaram? Ou foi algum tipo de acidente? Se ele não tivesse sido criado pelo seu avô estranho e ficado com sua família, ele teria crescido normalmente, não é? Valdebish fez de tudo para encontrar suas raízes, mas ele falhou todas as vezes. A espécie dracônica ainda tinha um último membro, a Rainha do Verão, mas os gigantes tinham sido extintos muito antes e mal deixaram rastros para trás. Também havia dúvida sobre a existência de um meio gigante como ele, se ele realmente era um. Se sim, será que ainda existia gigantes vivos hoje em dia? Bailuk usou a insegurança de Valdebish em relação à sua família como uma isca e Valdebish a mordeu sem perceber que estava envenenada. Ele saiu para procurar pelas ruínas de acordo com as instruções de Bailuk, mas não conseguiu avisar Yeon-woo e os outros. Valdebish achou que seria difícil contar a ele sobre sua partida, já que eles estavam se preparando para a guerra.
No passado, seus amigos o ajudaram a procurar pelas ruínas, só para o esforço acabar em falha. Eu já tinha superado o meu trauma e a localização não era tão longe, então pensei que conseguiria voltar rápido. Eu não achava que seria um problema se desse uma olhada rápida e voltasse, mas era exatamente isso que Bailuk estava planejando. Bailuk não mentiu. As ruínas realmente possuíam vestígios da espécie dos gigantes, mais ainda do que as que Valdebish tinha investigado antes. Havia restos de uma vila, túmulos e até uma missão oculta relacionada à queda dos gigantes. Valdebish ficou tão envolvido na missão e em sua obsessão por sua família e identidade que ele se esqueceu sobre Artia. Os únicos pensamentos em sua cabeça estavam relacionados à missão e à procura de sua família que poderia estar em algum lugar em perigo. O tempo passou e quando ele recuperou sua razão, tudo já tinha acabado. Foi só então que eu ouvi notícias sobre os Jionivou e percebi que eu fui um idiota. A minha família me abandonou e, em troca, eu abandonei o meu único amigo quando ele mais precisava. Ainda assim, talvez os céus quisessem me dar outra chance. Eu me lembrei que Jionivou mencionou uma vez que a minha família ainda poderia estar viva em algum lugar, já que ele conseguiu encontrar um dragão, uma espécie que todos assumiam que já estava extinta. Ele disse que talvez eu tivesse sido separado da minha família por algum tipo de acidente. Dragões. Eu precisava encontrar a moradia dos últimos dragões. Não sei se era porque eles possuíam os mesmos traços que os gigantes, devido à imortalidade e à arrogância por um dia terem sido iguais aos deuses e demônios, mas não foi difícil de encontrar o lugar. Tudo o que eu tive que fazer foi ir para lugares onde só seres superiores seriam capazes de acessar. Eu descobri que Jionivou já tinha partido. Eu vim às pressas, mas no fim, foi tarde demais. Então, eu me lembrei da recompensa que recebi das ruínas e a usei para enviar Jionivou de volta para sua terra natal. Apesar de ter conseguido o que sempre quis, eu queria que ele tivesse uma chance de voltar para os braços de sua família. Valdebish possuía um passe que permitia que ele viajasse para qualquer dimensão, apesar do tempo e da localização sem nenhuma restrição das leis da natureza. Valdebish pensou em usá-lo para voltar para a dimensão de sua espécie depois de terminar a missão oculta, mas ao invés disso, abriu o portal para a Terra sem nenhuma hesitação. Eu fui um idiota até o fim. Só percebi o que tinha perdido depois que perdi. O Jionivou era muito mais um irmão para mim do que os das minhas memórias e muito mais especial para mim do que os meus pais. Valdebish nunca conseguiu voltar para a dimensão de sua espécie, mas não importava. Ele queria que Jionivou, seu amigo e irmão, voltasse para sua terra natal. Ele ainda se lembrava de quando entrou na torre muito tempo atrás, quando todos pensavam em tomar vantagem dele, menos Jionivou. Jionivou simplesmente estendeu a mão e disse, "Quer ser meu amigo?" Jionivou leu a carta várias vezes antes de devolvê-la para o envelope. Valdebish tinha saído para procurar por sua família, só para perdê-la junto com seus amigos no processo. Jionivou conseguia imaginar a expressão abatida de Valdebish enquanto enviava Jionivou de volta para a Terra antes de deixar Laputa com passos pesados, talvez pensando em suas memórias. Havia um pequeno recipiente próximo do lugar onde o envelope estava. Jionivou o abriu e encontrou uma garrafa de vidro azul em uma almofada desbotada. Era o elixir, o remédio que o seu irmão estava tentando encontrar tão desesperadamente, mas não conseguiu levá-lo de volta no fim. Posso perguntar algo? Sim? Como era o caos rastejante? Enquanto Jionivou vagava pela casa do clã, seguindo os rastros de seu irmão, o resto de seus amigos estava sentado em um banco no jardim. Edora olhava para o prédio principal como uma expressão preocupada. Galliard tinha saído para algum lugar e Bran estava conversando com Bo. Eles possuíam uma amizade profunda, já que um deles era um alquimista e o outro era um feiticeiro com vários interesses em comum. Eles conversavam mais sobre seus experimentos, mas recentemente, depois que Bo recuperou suas memórias e identidade como Fausto, suas conversas ficaram mais profundas. Eles não conseguiam conter a curiosidade que possuíam um pelo outro. Um deles já foi um deus e o outro tentou seguir os passos dos deuses.
Bran estava especialmente curioso com o caos rastejante, o ser que Fausto experimentou em primeira mão. Esses deuses do outro mundo são todos seres que nós não conhecemos. Os deuses e demônios já estavam presos no 98º andar há tanto tempo que tinham inveja dos seres que eles chamavam de deuses externos e a quem os jogadores se referiam como deuses do outro mundo. Para eles, esses deuses possuíam completa liberdade, mas ninguém sabia de suas origens. No passado, os deuses e demônios viajavam pelo vasto universo e eram idolatrados por várias dimensões e mundos. Eles eram transcendentes, sábios e oniscientes, mas ignoravam localizações que não reconheciam. Eles achavam que esses espaços vazios e inúteis não eram dignos de suas presenças. No entanto, depois que foram presos na torre e os deuses do outro mundo apareceram, eles ficaram chocados por verem seres cósmicos tão grandes e vastos que não possuíam ego. Essas entidades também não eram transcendentes recém-nascidos, já que suas lendas eram tão profundas quanto as deles. Os deuses e demônios tinham curiosidade sobre suas origens, como eles chegaram na torre e como conseguiram evitar a maldição da torre. Eles acreditavam que descobrir isso os ajudaria a escapar da prisão do 98º andar. No entanto, por estarem presos, havia limites para o que os deuses e demônios podiam fazer. Os deuses do outro mundo não reconheciam suas autoridades e rapidamente perderam o interesse em seres que pareciam mais com animais enjaulados para eles. Foi por isso que Bran nunca teve a chance de pesquisar os deuses do outro mundo. Na verdade, desde o começo, já era difícil de se comunicar com esses seres estranhos, mas ainda assim, o grande mago Fausto conseguiu formar um contrato com o Caos Rastejante, um dos maiores deuses do outro mundo. Através desse contrato, ele adquiriu conhecimento o suficiente para criar a inscrição Esmeralda. Já que Fausto estava diante dele, não havia dúvidas de que Bran estava interessado. Além disso, enquanto Ion-Voa estava ocupado com Calatus, Fausto conseguiu fazer contato com o Caos Rastejante. Bran queria saber quais foram suas impressões. Não tinha nada. Nada. O que você quer dizer? Bran inclinou a cabeça, sem entender. Era escuridão. Bran franziu a testa. Escuridão falsa tentando imitar a verdadeira escuridão era um vazio sem nada. O rosto de Bran se enrijeceu. Escuridão e vazio eram palavras familiares. Isso é tudo que eu me lembro. Se eu quiser me lembrar demais, tenho que recuperar a minha antiga vida. O ser estava impedindo Bo de se lembrar mesmo já sendo um lixo ancião. Então se você recuperar a sua antiga vida, a escuridão. Bran estava prestes a perguntar algo quando alguém veio voando na direção deles com o som de vidro se quebrando. Crack! Bam! Bran mal conseguiu pegá-lo. Pedaços de armadura quebrada caíram no chão. O que aconteceu, Anriori? Anriong, que tinha sido enviado para lidar com Elohim, estava ferido seriamente. Isso era impossível, já que não havia ninguém em Elohim que conseguiria ferir Anriori. Com o ditador e os líderes da família Protógono mortos, Elohim estavam indefeso. Além disso, o corpo de Anriong estava derretendo. Já que tinha nascido da morte criado das sombras, ele podia se ferir, mas nunca morreria. Ainda assim, era exatamente o que estava acontecendo com ele. Bran e Bo nunca viram esse estranho fenômeno antes. O antiveneno apareceu em Elohim. Ele estava se referindo ao antiveneno Bailuk. Depois de dizer essas palavras, o braço de Anriong caiu no chão e se desfez em partículas. Vosh. Capítulo 436, Arthur 6. Se eu não estivesse por aqui, tudo teria acabado em desastre. Todos os anciãos cerraram os dentes enquanto observavam o homem caminhando pela Assembleia de Anciãos, o núcleo de Elohim, destruída. Sua longa história e tradições não só tinham sido pisoteados por Ralés, como eles também estavam dependendo da ajuda de alguém que consideravam um bárbaro. O ataque do exército de sombras e de um morto-vivo que parecia com o deus do sabre tinha sido repentino demais. Os anciãos estavam em uma situação de emergência porque Magnus e o esquadrão dos 7 membros tinham ficado presos dentro do labirinto do dragão e esse ataque repentino tinha sido tão poderoso que eles não tiveram nem a chance de retaliar.
Com todos os líderes da tribo Protógono, a família de elite de Elohim, mortos, não era exagero dizer que as forças de Elohim tinham sido cortadas pela metade. Porém, Elohim possuía mais forças, já que sua história começava junto com o surgimento da torre. Eles tinham um pequeno grupo de jogadores habilidosos que o ajudavam a governar como um dos clãs mais poderosos da história. A Terra do Sangue tinha sido destruída como um castelo de areia depois que seus líderes foram mortos, pois seu poder era concentrado no líder, mas Elohim distribuía o poder igualmente e tinha um sistema republicano que colocava importância na responsabilidade individual e honra. Graças a seus esforços para preservar seus genes extraordinários, cada um de seus membros eram habilidosos. Eles possuíam espécies que eram metade mágicos, descendentes de anjos caídos e elfos superiores. Eles tinham até espécies divinas antigas como os Vanir. Isso significava que, no evento de uma nova guerra, eles não cairiam tão fácil, apesar de não serem capazes de possuir a glória que possuíam no passado. Mas dessa vez era diferente. Um portal tinha se aberto acima de suas cabeças durante a assembleia e os ataques começaram. A localização do espaço exterior de Elohim era um segredo guardado a 7 chaves e a localização da Assembleia de Anciãos era ainda mais confidencial. Até mesmo os anciãos não tinham as coordenadas e precisavam passar por várias camadas de segurança, além de ter uma autorização especial para passar por cada estágio. A não ser que o ditador Magnus em pessoa abrisse a porta, seria impossível de chegar até onde estavam. Os anciãos tinham colocado tanta fé nesse sistema de segurança que não conseguiram se defender. Os soldados do lado de fora tentaram entrar no prédio freneticamente, mas o exército de sombras bloqueou todas as entradas. Em um instante, 40% dos anciãos foram eliminados. Os anciãos sobreviventes se recompuseram e tentaram contra-atacar, mas sua formação era fraca e eles caíram sob os soldados que continuavam a aparecer. Os ataques de Anriong eram particularmente aterrorizantes. Os anciãos mais espertos perceberam rapidamente que ele era o deus do sabre de Xiongvado com suas 9 espadas. Sua dança de espadas era mais viciosa e intensa do que quando ainda estava vivo. Naquele momento, Bailuk apareceu. Elohim tinha convidado o alquimista Bailuk para ajudá-los com seu objetivo de restaurar as espécies antigas. Bailuk acabou ouvindo comoção na sala da Assembleia e, com seu poder de fogo, conseguiu limpar as entradas e entrar. O confronto entre o antigo inimigo, mas membro atual de Artia, o deus do sabre, e o antigo membro de Artia, mas atual inimigo, Bailuk, foi feroz. A sala da Assembleia foi completamente destruída e vários anciãos morreram pelos ventos afiados e veneno. Como se quisesse provar porque era chamado de trapaça e desastre pelos outros jogadores, Bailuk usou uma quantidade enorme de venenos desconhecidos. Foi então que o exército de sombras que parecia invencível começou a derreter. Apesar de serem seres espirituais que não podiam morrer, o veneno de Bailuk conseguiu derreter seus corpos. Quando a sala da Assembleia lentamente se transformou no território de Bailuk, Anriong recuou em derrota. Os membros restantes da Assembleia de Anciãos conseguiram sobreviver, mas os que morreram eram todos sucessores e líderes de famílias importantes de Elohim. Quando notícias do que aconteceu com a Assembleia de Anciãos se espalhou pelos membros de Elohim, um tumulto enorme começou. Um protesto foi organizado do lado de fora da nova sala da Assembleia Temporária, com placas que diziam declarem guerra e morte a Artia. Eles gritavam, entreguem a liderança para nosso salvador, Bailuk. A maioria deles queria que a Assembleia de Anciãos, que tinha desonrado Elohim, se retirasse e deixasse que Bailuk tomasse a frente para se prepararem para os ataques que estavam por vir. Os anciãos ficaram com medo dessa potencial perda de autoridade. Parecia que o controle de Elohim seria dado a Bailuk depois de terem sido salvos por ele. A ironia era que Bailuk, que uma vez fez parte de Artia, tinha sido o responsável por essa bagunça. No entanto, as pessoas estavam virando as costas para a Assembleia de Anciãos e eles não sabiam como recuperar a confiança delas. Além disso, Bailuk também tinha a habilidade para manipular a opinião pública.
Era difícil de acreditar que ele era um estudioso que sempre ficava em seu laboratório fazendo experimentos. Ele era uma pessoa astuta. Quando os anciãos conseguiram dar um jeito na comoção, Bailut já estava participando de suas conferências mesmo sem ter permissão e também estava fazendo anúncios importantes. Bailut passou pelo centro da Assembleia de Anciãos e se sentou em uma cadeira vazia. Os anciãos mais velhos o encararam, mas Bailut deu uma risada de desdém e não pareceu se importar. Os anciãos mais novos rapidamente o rodearam como se quisessem protegê-lo. Seus números estavam crescendo e parecia que um novo núcleo de poder estava se formando. Uma tempestade que poderia engolir a Assembleia de Anciãos estava crescendo. O que estão esperando? Vamos começar a conferência. Já estamos sem tempo. Os anciãos estreitaram os olhos para o tom dele, mas a situação de emergência era mais importante. Eles não tinham outra opção a não ser tolerar. O tópico que discutiremos hoje é um ancião leu a atmosfera na sala e subiu no pódio para apresentar o tópico da discussão. A declaração de guerra contra a Átia e a proposta de aliança do exército demoníaco. Sinto muito, mestre. Os olhos de Yonvou brilharam quando ele viu Anriong tentando se levantar mesmo com seus ferimentos sérios. Seus olhos dracônicos divinos mostraram que o veneno estava derretendo o corpo de Anriong e ele estava em sério perigo. Era outro tipo de morte para alguém que já tinha morrido. Que tipo de ironia era essa? A energia negra da coleção de almas conseguia desacelerar a propagação do veneno, mas não podia curá-lo. Tenho vergonha por ter acabado assim mesmo depois que você me deu Guai. Yonvou tinha dado Guai, Hulk, Nan e Shin respectivamente para Anriong, Shandong, Bo e Rebecca. Ele achou que o Guai combinava melhor com a dança de espadas de Anriong. Com isso, Anriong conseguiu superar suas capacidades como o deus do sabre, mas ainda assim foi derrotado completamente por Bailut. Quem você disse que foi? O antiveneno. Bailut ele estar com Elo era totalmente inesperado. E ele estava armado com um veneno impressionante. Ele provavelmente criou esse veneno depois que o Yonvou morreu. A ilha de Bailut no 28º andar apareceu na mente de Yonvou. Era um laboratório vazio que possuía evidências de vários experimentos. Ele ainda não sabia no que Bailut estava trabalhando, mas poderia estar relacionado ao veneno que estava usando, que era poderoso ao ponto de conseguir ferir um nobre da morte como Anriong. A maioria do exército de sombras também ficou irrecuperável. Era algo com o que ele deveria ter cuidado e que também poderia ser uma arma capaz de lutar contra o poder do Rei Obscuro. Bom sim, mestre. Encontre um antídoto a qualquer custo ou seu desejo é uma ordem. Svish. Bo desapareceu e Bran se levantou. Eu também vou fazer algumas pesquisas. Algo nesse veneno é estranho. Obrigado. Yonvou se curvou para Bran e se aproximou de Anriong, que estava prestes a desaparecer. Eu tenho um último pedido. Yonvou não disse nada, mas Anriong continuou calmamente, como se soubesse que Yonvou ouviria. Pode ser problemático e você pode achar que é desnecessário, mas depois que eu desaparecer, cuide do meu filho incompetente, por favor. Yonvou se lembrou de sua mãe em seus últimos momentos, agarrando sua mão e pedindo desesperadamente que ele tomasse conta de Yonvou. Será que todos os pais se preocupavam com seus filhos assim quando estavam prestes a morrer? Ele foi um idiota e cometeu um grande pecado, mas também teve que crescer sem a mãe e sem ninguém para tomar conta dele. Tenha pena dele, por favor. Eu não espero muito, mas por favor tome conta dele até que ele se torne independente e consiga ficar de pé sozinho. Yonvou recusou com firmeza. Não. A Anriong olhou para o chão quando seu último pedido foi negado. Mas Yonvou deu uma risada de desdém. No que você está pensando? Eu só estou dizendo que você mesmo deveria cuidar dele. O que? Beba isso. Yonvou jogou uma garrafa para Anriong quando ele levantou a cabeça. O que é isso? O elixir. A visão do inferno de Anriong se arregalou. Ele sabia o significado desse elixir, mestre, isso é. Acho que deve ser efetivo. Se não funcionar, eu vou dar um jeito. Então não saia falando por aí sobre morrer ainda, mas não se esqueça. Você é o meu familiar.
Não vou deixar que você morra. O mestre Anriong olhou para Yonvou com uma expressão comovida e de repente fincou uma espada no chão. Ele se ajoelhou e se curvou até eu desaparecer. Vou te servir e te ajudar a alcançar o seu destino. Depois de fazer o juramento, Anriong começou a beber o elixir. Yonvou fechou seus olhos por um momento. Isso deve ser o suficiente, não é? Sim, estou satisfeito. Obrigado, mestre. Eu que deveria estar te agradecendo. Obrigado por entender. Yonvou ouviu Nike rindo. Ele tinha ficado em conflito se deveria abandonar Anriong ou salvá-lo. Diferente de Shamon, ele e Anriong tinham se encontrado como inimigos. Anriong tinha sido o responsável pela morte da mãe de Nike, a Fênix, e Yonvou acabou usando seu filho como refém. Agora, ele tinha familiares cujas habilidades estavam no mesmo nível das de Anriong e poderiam ficar ainda mais fortes do que ele. Tudo o que ele tinha que fazer era abandonar Anriong e transformar outro em um nobre da morte, mas Nike mudou de ideia. Não faça isso, mestre. Salve ele. Não quero que ele passe pela mesma coisa que eu. Nike tinha se visto em Anriong, que ficou preocupado com seu filho até o fim. Você é mais adulto do que eu. Perdoar seu inimigo não era fácil. Anriong provavelmente descobriu sobre o pedido de Nike através da conexão que possuía. Ei, quer dizer que agora eu posso chantagear o Anriong, não é? Shamon. Svish. Yonvou se virou para Shamon, que apareceu através das sombras. Atrás dele, Displuto estava de pé. Apesar de Shamon sempre ter uma atitude brincalhona, no momento, ele estava emitindo uma aura intensa. Vire-la puta na outra direção para onde estamos indo. Por um momento, Yonvou pensou em ir na direção do espaço exterior de Elohim, mas a não ser que fossem idiotas, eles provavelmente tinham erguido defesas. Invadi-los agora seria suicídio. Ele precisava ajustar seus planos. O distrito externo. Seus olhos brilharam. Eu vou anunciar que Arthur voltou, junto com uma declaração de guerra. O nosso primeiro oponente vai ser Elohim. Os residentes da torre teriam que escolher suas posições. Se ficariam do lado de Arthur ou do inimigo deles. Continua no próximo vídeo.